Olá, caros alunos. Então, vamos dando prosseguimento aqui ao formalismo hamiltoniano. Então, a partir do formalismo hamiltoniano, vamos dar uma revisada agora em como é que ficam as simetrias e leis de conservação e simetria, né? Então, leis de conservação do formalismo hamiltoniano. Então, a função hamiltoniana é definida como somatória I Q ponto PI menos L. Aqui são detalhes, às vezes a gente fala o hamiltoniano, o A hamiltoniano. Normalmente, quando você está aqui no contexto da física clássica, você fala a função hamiltoniana, né? Então é A hamiltoniano. Quando você está em mecânica quântica, essa função vira um operador, né? Então você fala o hamiltoniano, por ser o operador hamiltoniano. Às vezes, no correr do desenvolvimento, você troca e usa de maneira inadequada o A, mas isso não é grave. Esse H nosso é um H de Q, de P, eventualmente de T, tá certo? E as equações de Hamilton são Q ponto igual a dH dPi e Pi ponto igual a menos dH dQi. Também dH dt igual a menos dL dt. Pois bem, dessa condição, dessa igualdade aqui, lembrando um pouquinho, né, você tem dH pequeno dt, que é derivado da integral de Jacobi, né, para o sistema. Ela é menos dL dt. A gente sabe, então, se dL dt igual a zero, então H é constante de movimento. Mas, se dL dt igual a zero, pH dt, a parcial da hamiltoniana em relação ao tempo também é nulo aqui, né? Okay? Então, a diferença entre a integral de Jacobi e a função hamiltoniana, basicamente, que essa aqui está escrita em termos das velocidades e essa aqui está escrita em termos dos momentos canônicos, tá certo? Então, se a t, se a energia cinética t é a função quadrática das velocidades, que é uma condição que foi gerada lá numa videoaula anterior, e se vê a energia potencial independe dos Q ponto. Se o tempo não está explícito nessas funções, a H é a própria energia do sistema, se essas condições forem satisfeitas. Se o tempo não está, H é energia. Se o tempo não está explícito, H, que é igual a E, é constante, tá certo? Então, a tua função hamiltoniana para sistemas em que o tempo não está explícito na hamiltoniana é uma constante de movimento também, tá? E se isso aqui for satisfeita, a energia total é constante no teu sistema, ok? Então, só uma conservação de energia, né, vista do formalismo hamiltoniano. Isso pode ser, se quiser,
demonstrar um pouquinho melhor ainda, pode fazer assim, né? Você pode tomar dH dt, sempre lembrando, H de Q e T. dH dt, então, vai ser um somatório em I de dH dQi, QI ponto, mais dH dPi, PI ponto, mais parcial H, parcial T. Como dH dQi é igual a menos PI ponto e dH dPi é igual a QI ponto, QI ponto, né? Substituindo isso aqui e isso aqui, fica os pontos, né? Um menos o outro se cancelam, né? Então você fica com menos PI ponto, QI ponto, mais QI ponto, PI ponto. Isso aqui é igual a zero. Então está demonstrado que dH dt é igual a dH dt. Okay? Se não tem termo explícito, então H, se isso aqui é igual a zero, então H é constante. Tá? Se não tem termo explícito, a hamiltoniana é uma constante. Se você puder, se as condições lá, que essas duas condições forem satisfeitas também, H é energia e se não tiver termo explícito é constante, ok? Então, isso você pode entender aqui como um teorema. Que mais? Coordenadas cíclicas. Ignoráveis, né? Aqui também decorre imediatamente da equação de Hamilton, dH de QI igual menos PI ponto. Então, se QI não aparece na lagrangiana, na hamiltoniana, se o QI não aparecer na hamiltoniana, a derivada parcial é nula, então PI ponto é igual a zero, logo PI é constante de movimento. Certo? Então, quando a lagrangiana não, contém PI, mas não contém o par canonicamente conjugado QI, aquele PI, o momento conjugado é constante de movimento sempre, tá certo? Isso te permite, muitas vezes, resolver as equações de movimento, porque essa equação aqui te dá imediatamente, né, uma solução, e aí você pode eliminar graus de liberdade dentro da tua hamiltoniana e resolver o teu problema de maneira simples, sem ter que resolver nenhuma equação diferencial. E isso aqui, evidentemente, está ligado a simetrias, né? Porque se a coordenada não está aparecendo
na newtoniana, por exemplo, se isso é uma coordenada linear, significa que se eu fizer deslocamentos, né, espaciais, ou fizer transformações que são deslocamentos, a newtoniana vai permanecer invariante por esse deslocamento, já que essa coordenada aqui é ignorável, okay? E isso vai resultar na conservação do momento linear naquela direção. Se isso for se esse QI for uma variável angular, por exemplo, uma coordenada generalizada angular dentro da tua newtoniana, você vai ter uma conservação de momento angular associada à invariância dela por uma rotação daí, e assim por diante, né? Coisas que já foram discutidas anteriormente. Okay? Utilização dessas leis de conservação que a gente abriu aqui, eu vou resolver um exemplo aqui para nós, um exercício. Ele é um exercício proposto lá no livro do professor Ivaldo Lemos. Okay? Então, você tem ele, dá uma newtoniana aqui que é Q1, P1 menos Q2, P2 menos A Q1 quadrado mais B Q2 quadrado. E o nosso objetivo aqui é resolver, determinar Q1 de T, Q2 de T, P1 de T, P2 de T, ok? Então vamos estudar aqui o que pode ser feito. Bom, essa newtoniana aqui não é energia, tá? Porque ela teria que conter termos quadráticos em P aqui, ok? Não é o caso. Então, mas ela é constante de movimento, porque não tem tempo explícito, né? Então, H, só inspecionando aqui, né? Você não tem tempo explícito, então já sabe que H eu vou chamar de um C0 aqui. H é constante. H é constante. Agora, posso escrever as equações de Hamilton e ver o que eu posso tirar. dH dP1 é igual a Q, um ponto, né? Equação de Hamilton. dH dP1, P1 só aparece aqui. Então dH dP1 é Q1. Ou seja, Q1 ponto igual a Q1. Essa condição aqui te dá imediatamente a solução, né? Porque a única maneira de Q1 ponto ser igual a Q1 é que Q1 de T seja igual a um C1 P na T. Onde C1 aqui é uma constante que vai determinar quanto que valia Q1 em T igual a 0, por exemplo. Ou seja, a condição inicial para Q1. dH dP2 vai ser Q2 ponto. Pressionando aqui, P2 só acontece aqui, então é menos Q2. Então, mesma coisa, né? Q1 ponto, Q2 pontos igual a menos Q2, também te fornece imediatamente que Q2 de T tem que ser igual a um C2 e na menos T. Aqui, se você quiser, mas não tem necessidade para resolver o problema, você pode, por exemplo, perceber que Q1, Q2, multiplicar isso por isso, é igual a C1, C2. Então, existe uma constante de movimento para esse sistema que é Q1, Q2. Okay? Isso é constante, isso é uma constante, tá? Eu não vou precisar passar por essa constante aqui para resolver as equações de movimento.
No exercício ele inclusive pede para demonstrar que isso é verdade, está demonstrado. Deixa eu abrir espaço aqui em cima. Se você inspecionar essa Hamiltoniana, então ela é constante, acontece que as coordenadas não estão acopladas, né? Porque eu tenho Q1, P1 e Q1. Q2, P2, os pares canônicos não estão acoplados, né? Então é como se eu tivesse uma H1, que é de Q1, P1, mais uma H2, que é de Q2, P2. Ou seja, elas são separáveis aí, né? E como isso tudo é constante, cada uma dessas partes também é constante. Então o exercício diz que é fácil de ver isso aqui. P2 menos B Q2 sobre Q1 também é uma constante de movimento possível aí, mas pode fazer combinações distintas disso também. Tá certo? Então, isso aqui está proposto, né? Estou usando o que foi proposto lá. Então, eu posso isolar o P2 aqui, C3Q1 mais B Q2. Então, isso aqui é P2. Como já conheço a solução Q1 e Q2, eu conheço também P2 de T. Eu posso explicitá-lo aqui, então, P2 de T, que é como que o momento conjugado a Q1 evolui no tempo, né? Vai ficar C3C1 E na T mais B C2 E na menos T. Então, esse é o P2 de T. Falta determinar quem é P1 de T. Tem caminhos e caminhos, mas uma maneira mais direta é perceber que como a Hamiltoniana é constante, como eu já conheço a evolução temporal de Q1, Q2, P2, tá certo? Eu já conheço a evolução temporal de P1 também. Certo? Então, ou seja, eu vou escrever que C0 é igual a Q1, P1 menos Q2, P2 menos A Q1 quadrado mais B Q2 quadrado, certo? Vou repetir aqui, considerando que a Hamiltoniana é uma constante de movimento. Aí eu posso inverter isso aí, posso expressá-lo para P1, né? Isolando o P1 aqui, então, P1 vai ser C0 mais Q2, P2, mais A Q1 quadrado, mais menos B Q2 quadrado, sobre Q1. Agora você já conhece C1, Q1, Q2, P2, basta expressá-lo aqui e você tem P1 de T. Então você determinou completamente como é que são as evoluções temporais de cada um das suas coordenadas aí nesse problema, ok? Vou resolver mais um exercício aqui para vocês. 7.11. Então você tem proposta uma lagrangiana aqui, o ponto ao quadrado, mais o quadrado, φ ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, mais a ao quadrado e ponto. Isso aí em coordenadas esféricas, né? Então você tem ρ é a distância em coordenadas polares e z é a altura, né? Certo? E φ é o ângulo polar aqui. Então, se escrever a Hamiltoniana a partir desse
dessa lagrangiana e resolver as equações de movimento até onde seja possível resolver analiticamente, tá? Ou pelo menos expressá-la na forma de uma quadratura ou de uma integral, e a integral é a solução formal do problema. Se você vai conseguir resolver a integral analiticamente ou não, é uma questão de matemática, tá? Ou você pode pôr no computador e resolver a integral, okay? Então para resolver a newtoniana a gente precisa tirar os momentos, né? Então vamos lá. Del L, del ρ ponto é P de ρ. Então del L, ρ ponto aparece aqui. Então P de ρ é M ρ ponto. Ρ ponto é P de ρ sobre M. Del L, del φ ponto, é P conjugado a φ. Φ ponto aparece aqui e aqui, ó. Certo? Então é N ρ ponto ao quadrado φ ponto mais A ρ quadrado. Isolando para φ aqui, então você tem que φ ponto é P de φ mais A ρ quadrado sobre M ρ quadrado. Φ ponto, ρ ponto, e del L del Z ponto é P de Z, que é igual a Z ponto só aparece aqui, M Z ponto, ou seja, Z ponto igual a P de Z sobre M. Então, a Hamiltoniana é somatório de QI ponto PI menos L. Então, escrita em termos de P, do momento e das coordenadas, tá certo? Então, ela vai ser ρ, P de ρ, mais ρ ponto P de ρ, φ ponto P de φ, mais Z ponto P de Z menos a lagrangiana. Isso aqui. Como eu já tenho aqui isolado, né, todos os pontos, o procedimento é de novo o mesmo, né? Então aqui vai ficar, eu entro com esse valor aqui, com esse valor aqui, com esse valor aqui, e na lagrangiana eu substituo todos os pontos. Eu não vou fazer essa passagem aqui, faço no caderno, tá certo? Resulta então, a hora que eu explicitar tudo isso na Hamiltoniana, resulta o nosso H é P de φ ao quadrado sobre 2m mais P de Z ao quadrado sobre 2m mais P de φ ao quadrado sobre 2m ρ quadrado menos A P de φ sobre m menos A quadrado ρ quadrado sobre m. Isso aqui é a Hamiltoniana. Essa Hamiltoniana é constante porque não contém tempo explícito. Então, uma constante de movimento desse problema é o próprio H. Tá certo?
E note que Z não aparece na lagrangiana, na newtoniana, e φ também não aparece. Então Z e φ são cíclicas. Logo, pelo que a gente acabou de ver, está aqui, né? BH dz igual a zero, ou seja, que seria PZ ponto, né? Então P de Z, PZ ponto igual a zero, P é constante. Eu vou chamar P de Z de C1. Então eu tenho uma constante de movimento aqui, BH dz, BH de φ igual a zero, logo P de φ ponto igual a zero, né, pelas equações de Hamilton. Então P de φ é uma constante C2. Então, tem duas constantes de movimento. E a própria H é constante de movimento, H é igual a uma C3. Então eu vou, com isso eu vou aqui reescrever a newtoniana em termos de uma série de constantes, que são constantes C1, C2, C3. Isso aqui o valor dessa constante é dado pela condição inicial que você teria que aplicar ao teu problema, tá certo? Então, reescrevendo em termos das constantes, eu fico que, eu vou escrever H igual a P de ρ quadrado sobre 2m, mais C1 quadrado sobre 2m, mais C2 quadrado sobre 2m ρ quadrado, menos AC2 sobre m, menos A quadrado, ρ quadrado sobre m. Então eu eliminei os momentos aqui em função de coordenadas, em função de constantes aqui, tá certo? Agora, para o que eu tenho aqui, então, é uma equação, isso aqui é um P, esse aqui evidentemente não é constante, porque o ρ comparece na newtoniana, né? Isso aqui é um P ρ de t, né? E isso aqui é um ρ de t. Me interessa saber como é que é a evolução temporal, então, dessas entidades aí, né? Agora eu posso fazer dH dp ρ igual a ρ ponto. dH dp ρ é P ρ sobre m, né? Porque o P de ρ só aparece aqui. É P ρ sobre m. Okay? A gente já... dH dp ρ é P ρ sobre m, ou seja, P de ρ é igual a m ρ ponto. Então o que eu vou fazer agora é eliminar P de ρ em função de ρ ponto aqui, de modo que eu vou ter o quê? Esse lado aqui eu sei que é uma constante, aí eu vou ter ρ ponto aqui, isso aqui são constantes, aqui você tem ρ, ρ. Então eu vou ficar com uma equação diferencial entre ρ ponto e ρ, que eu posso arrumá-la na forma de uma integral agora. Isso vai ficar uma equação integrável, tá? Então passando aqui para cima, então o H eu chamo de C3, que é a minha constante no caso da simetria temporal aqui. Então isso aqui vai ficar substituir isso aqui, né? M quadrado, ρ ponto ao quadrado sobre M, sobre 2M, mais
C1 quadrado sobre 2n, que eu poderia chamar de uma outra constante, mas para não ficar trocando de nome, né? Isso aqui é uma constante, a massa é constante, C2 quadrado sobre 2n ao quadrado, menos a C2 sobre m, isso aqui também é uma constante, né? Esse a ali é uma constante, menos a quadrado ao quadrado sobre m. Agora eu posso resolver aqui para o ponto, isolar isso, o rho ponto de um lado aí da equação. Então vou chegar em um ponto, C3 sobre m, menos C1 quadrado sobre 2n, tem um m que vai sobrar aqui, então esse vai ficar ao quadrado, né? Esse C3 aqui sobre m, esse aqui vai ficar m ao quadrado, menos C2 ao quadrado sobre 2 rho quadrado m quadrado, mais AC2 sobre m quadrado, mais a quadrado rho quadrado sobre m quadrado. Aqui eu tenho, isso aqui é isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é constante, tá? Eu juntar tudo isso aí numa alfa, para não ficar tão cheio de constantes assim. Isso aqui eu tiro a raiz quadrada, né, desse mais ou menos uma raiz quadrada, dependendo se o sistema está circulando para um lado ou para o outro, aí tem que analisar como é que são as condições iniciais dele. Então, eu posso escrever que ρ ponto é igual a um alfa menos C1 quadrado sobre, C2 quadrado aqui, né, esse termo aqui, sobre 2 ρ quadrado m quadrado mais a quadrado ρ quadrado sobre m quadrado. Ρ ponto é dρ dt, então eu escrevo dρ aqui, vezes dt aqui, né? Isso aqui só depende de ρ, ó, então eu posso escrever tudo como uma integral dρ sobre raiz quadrada de alfa menos C2 quadrado sobre 2 ρ quadrado m quadrado mais a quadrado ρ quadrado sobre m quadrado é igual desse lado aqui a integral de dt, né? Que eu vou integrar é igual a integral de dt que é t. Então, formalmente, para você resolver, para determinar a ρ de t, você tem que resolver essa integral aqui, o teu problema está resolvido, tá? Novamente, o que foi feito, né, para você, a partir da newtoniana, resolver o teu problema, é encontrar todas as constantes de movimento, e daí você vai reduzindo o grau reduzindo os graus de liberdade ali dentro, você pode chegar a essa uma condição assim. Nem sempre isso é possível, evidentemente. Tem situações em que você não tem como reduzir o teu sistema completamente, né? Aí você fica com as equações de Hamilton, vão te dar um conjunto de equações diferenciais acopladas que você vai ter que ver se é possível resolver ou não. De toda maneira, escritas as equações de Hamilton, qualquer ponto, você tem um conjunto de equações diferenciais, certo? Isso, o teu problema físico está expresso nesse conjunto de equações diferenciais. Ok? Por enquanto era isso.